Olá, amigos do canal Devocional da Esperança. Hoje é com uma enorme alegria e entusiasmo que nos reunimos mais uma vez para uma reflexão que promete ser não apenas enriquecedora, mas também profundamente transformadora para todos nós. É sempre uma satisfação imensa poder compartilhar pensamentos e aprendizados que não apenas nos inspiram, mas que também nos ajudam a caminhar juntos na fé e no amor de Cristo. Antes de começarmos a nossa jornada de hoje, eu gostaria de solicitar que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, tome um momento para clicar no botão de inscrição e fazer parte dessa incrível e acolhedora família. Também é importante que você não se esqueça de dar aquele like especial neste vídeo e ativar as notificações. Dessa forma, você ficará sempre atualizado e não perderá nenhum de nossos conteúdos inspiradores, os quais têm o potencial de trazer encorajamento, conforto e motivação para o seu dia a dia, que por muitas vezes pode ser desafiador. Hoje, nosso foco será nas verdadeiras e profundas lições de esperança que a rica espiritualidade do apóstolo Paulo nos oferece, um homem que conheceu tanto as alegrias quanto as dores da vida. Em especial, vamos nos aprofundar na sua carta aos Filipenses, uma carta escrita durante um período verdadeiramente difícil e desafiador em sua vida, enquanto ele se encontrava encarcerado. Essa carta é, sem dúvida, um verdadeiro tesouro de ensinamentos sobre fé, alegria e perseverança diante das dificuldades que inevitavelmente todos nós enfrentamos em diferentes momentos de nossas vidas. Vamos juntos explorar como essa mensagem pode impactar sua vida de uma forma significativa e talvez até mesmo desafiadora. O apóstolo Paulo é amplamente reconhecido e admirado por sua dedicação incansável ao Evangelho de Cristo e pelo poderoso testemunho extraordinário que deixou diante de todas as adversidades que enfrentou ao longo de sua jornada de fé. Ao escrever a carta aos Filipenses, Paulo se encontrava aprisionado em uma cela, em uma situação que poderia facilmente desanimar e levar qualquer um a perder a esperança. No entanto, é exatamente em meio ao sofrimento e à desolação que Paulo consegue transmitir uma mensagem poderosa de alegria e esperança inabaláveis. A carta começa com um versículo emblemático que nos instrui de maneira clara e direta: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Essa declaração nos leva a refletir profundamente. Como pode alguém que está fisicamente preso expressar tanta alegria, especialmente quando as circunstâncias ao seu redor são tão sombrias e desafiadoras? Aqui está a primeira lição que devemos reconhecer. É absolutamente possível encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis e adversas da vida. Este é um ensinamento que nos convida a buscar uma compreensão mais profunda de nossa própria fé e de como podemos aplicá-la nas nossas vidas cotidianas, de maneira prática. Através da carta de Paulo, aprendemos que a felicidade não depende apenas do que vivemos, mas do que está dentro de nós. A alegria que Paulo experimentava não se encontrava ancorada nas condições externas que o cercavam, mas, pelo contrário, estava profundamente enraizada em sua conexão íntima e pessoal com Deus, bem como na certeza inabalável que sua fé lhe proporcionava. Ele não estava apenas aprisionado fisicamente, possuía uma liberdade espiritual que brotava de seu relacionamento integral com Cristo, o que muitos de nós podemos almejar alcançar. Essa verdadeira liberdade é uma das maiores riquezas que podemos conquistar na vida, como Paulo menciona em suas várias cartas ao longo de sua jornada de fé. A espiritualidade de Paulo nos ensina que, não importa quão desafiadoras sejam as dificuldades externas que enfrentamos, a paz que Deus nos oferece deve e pode reinar em nossos corações, preenchendo-nos com esperança e serenidade, mesmo em tempos de provações. Paulo nos adverte sobre a importância de não nos preocuparmos com nada, mas em tudo fazermos nossas petições conhecidas a Deus. Filipenses 4,6. Aqui,
encontramos uma segunda lição valiosa. A oração é um poderoso instrumento que nos auxilia a enfrentar as tempestades e os desafios da vida. A reflexão nos leva a perguntar: como sua vida mudaria se você aplicasse essa prática de forma verdadeira e consistente todos os dias? Portanto, fique ligado até o final deste vídeo, pois ao final da nossa reflexão, vou compartilhar mais insights sobre como podemos viver essa aplicação prática em nossas horas mais difíceis, assim como nas alegrias cotidianas que todos nós somos capazes de experimentar. Paulo nos oferece ainda uma direção prática e clara para olharmos para as coisas que são verdadeiras, nobres, corretas e puras. Filipenses 4,8. Essa prática de meditar em pensamentos positivos e edificantes torna-se um antídoto poderoso contra a negatividade e a desesperança que muitas vezes nos cercam em nossos dias. Quando enfrentamos dificuldades e provações, somos frequentemente tentados a focar apenas no que está errado ou naquilo que sentimos que nos falta em nossas vidas. Entretanto, Paulo nos desafia a transpor essa perspectiva cansativa e negativa. A escolha de ver o lado positivo nas situações, mesmo nas mais complicadas, é fundamental para manter a esperança viva e pulsante em nossos corações. Portanto, tornar-se uma parte ativa no processo de mudança de mentalidade pode fazer toda a diferença em nossa caminhada espiritual e emocional, ajudando-nos a cultivar uma vida de fé e gratidão, mesmo diante das tribulações. Que tipo de mudança mental você vê em sua vida quando decide olhar para o lado positivo? Vamos adentrar ainda mais nesse tema e perceber juntos sua importância na transformação do nosso cotidiano e na luz que podemos trazer para a vida dos outros. Paulo também nos encoraja a sermos gratos em todas as situações que enfrentamos, independentemente de quão difíceis elas possam parecer. Ele demonstrou essa gratidão em sua vida diária e prática, mesmo dentro da prisão. E isso é uma mensagem absolutamente poderosa e inspiradora para nós, que várias vezes esquecemos de apreciar as pequenas coisas da vida. Ao refletirmos sobre as experiências ricas que ele viveu, somos convidados a perceber que cada desafio pode ser visto como uma oportunidade rica para crescimento espiritual e um poderoso testemunho do amor e da força de Deus em nossas vidas. Através da vida de Paulo, aprendemos que a gratidão transforma completamente nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar as bênçãos, mesmo nas situações mais desafiadoras que nos cercam, aumentando assim nossa capacidade de amar e nos conectar com os outros. Com isso, Paulo se torna um modelo de resiliência, mostrando que a esperança não depende do que enfrentamos externamente, mas sim de como escolhemos olhar e responder a essas experiências à luz de nossa fé e confiança em Deus. Este ensinamento é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. Você já parou para pensar sobre as pequenas coisas pelas quais pode ser grato diariamente? Quem sabe você não encontra novas formas de celebrar a vida em meio aos desafios que enfrentamos? Na carta de Paulo aos Filipenses, encontramos um exemplo brilhante e vívido de como a espiritualidade pode realmente florescer, mesmo em circunstâncias desafiadoras e adversas. Paulo estava preso em condições severas e extremamente difíceis, longe da liberdade que muitos de nós frequentemente tomamos como garantida. No entanto, em vez de sucumbir ao desespero, ele optou por uma postura digna, recheada de fé e esperança. Esse ensinamento nos apresenta um princípio profundo e verdadeiramente aplicável que podemos trazer para nossas vidas. A verdadeira esperança não é determinada pelo que acontece à nossa volta, mas sim pela condição interna de nosso coração e espírito. Mesmo em suas tribulações, Paulo sempre voltava seu olhar para Deus e para a promessa de que tudo cooperaria para o bem. Romanos 8:28. Ele nos exorta a não ceder ao desânimo, algo que muitas vezes é exacerbado pela situação em que nos encontramos. Em Filipenses 4:13, lemos:
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa passagem não deve ser encarada apenas como uma simples frase motivacional, mas sim como uma profunda declaração da dependência total que temos em Deus. Paulo nos ensina que, não importa a prisão física ou emocional em que possamos estar, existe uma força divina que transcende todas as dificuldades. Essa força provém do próprio Deus que nos capacita, nos sustenta e nos guia em cada passo de nossa jornada, proporcionando-nos a esperança mesmo em meio à tempestade. Que tal refletirmos sobre como temos utilizado essa força divina em nossas vidas diárias e nas decisões que tomamos, buscando sempre estar próximos de Deus? Além da força que encontrou na sua fé inabalável, Paulo também nos ensina sobre a importância vital da comunidade que nos cerca e nos apoia em momentos de dificuldade. Mesmo estando preso, ele manteve uma ligação constante com os filipenses, que se preocuparam ativamente com seu bem-estar, apoiando-o tanto espiritual quanto materialmente. Esta dinâmica de apoio nos lembra que, em tempos de dificuldades e provações, precisamos uns dos outros para nos fortalecermos e superarmos os desafios que a vida nos impõe. Não podemos enfrentar as dificuldades da vida sozinhos. Paulo expressa a alegria que encontrou nas notícias sobre a fé e o crescimento espiritual dos filipenses. Essa interconexão que ele compartilha nos oferece esperança, demonstrando que, unidos em propósito e em amor, podemos superar desafios e encontrar conforto na comunhão uns com os outros. Assim como na assistência que trocamos no dia a dia, ele insiste que os filipenses se alegrem sempre no Senhor, independentemente da situação em que se encontram. Em Filipenses 4:4, Paulo exorta: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa ênfase na alegria é vital para uma vida cristã plena. Mesmo quando as situações não vão de acordo com nossos planos, a alegria pode ser uma escolha consciente e deliberada que fazemos na fé. Não se trata de uma alegria superficial que ignora a dor e os sentimentos difíceis, mas de uma alegria genuína que reconhece as lutas e ainda assim escolhe confiar em Deus e em suas promessas. Paulo nos ensina que é possível encontrar alegria em nosso relacionamento com Deus e na esperança que suas promessas trazem, nos levando além das circunstâncias difíceis que enfrentamos. Você já experimentou essa alegria mesmo em tempos difíceis? Que tal explorar-la em cada nova situação que se apresentar em sua vida? Por fim, Paulo nos fornece uma visão prática sobre o que realmente significa aplicar nossa espiritualidade em momentos desafiadores e adversos. Ele não apenas aborda a importância da oração em sua carta, mas também modela essa prática em sua própria vida. Quando enfrentamos dificuldades, somos chamados a orar e a trazer nossas preocupações e ansiedades diante de Deus. Em Filipenses 4,7,7, ele nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. O resultado desse ato de entrega a Deus é uma paz que vem do Senhor, que supera todo entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nos enchendo de esperança e tranquilidade mesmo quando as tempestades nos cercam. Esse convite à oração nos desafia a desenvolver uma vida de constante comunicação e conexão com Deus, não apenas nos momentos de crise, mas em todos os dias das nossas vidas, para que assim possamos gozar de um relacionamento crescente com Ele. A gratidão também desempenha um papel crucial aqui, pois quando cultivamos a gratidão, não somente reconhecemos as bênçãos que já recebemos de Deus, mas também promovemos um coração pacífico, mesmo diante das dificuldades que surgem em nosso caminho. Essa prática de oração e gratidão se torna uma ferramenta indispensável para nos ajudar a atravessar os dias mais sombrios e nos lembrar do amor constante de Deus por nós. Que tipo de situações você tem em sua vida que poderia entregar a Deus através da oração hoje, se ainda não o fez?
Ao refletirmos sobre a espiritualidade de Paulo, especialmente em sua prisão enquanto escrevia aos Filipenses, encontramos lições verdadeiramente valiosas que nos ajudam a enfrentar desafios significativos em nossas próprias vidas. Paulo não permitiu que as circunstâncias externas definissem sua fé ou sua perspectiva de vida. Isso nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, podemos manter a esperança viva dentro de nós. Sua carta aos Filipenses traz uma mensagem profundamente encorajadora, não apenas para o povo daquela época, mas também para todos nós em nossos dias atuais. Ele repete: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Essa repetição não é acidental. É um convite sincero à celebração da vida, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sombrio e desmotivador. Paulo nos mostra que a alegria é uma escolha, uma decisão diária que podemos tomar, independentemente das situações externas que nos cercam. Você está pronto para escolher a alegria, independentemente do que está acontecendo em sua vida agora? Essa decisão pode ser transformadora e nos levar a um novo patamar de fé e esperança. Adicionalmente, Paulo destaca de maneira significativa a importância da oração e da gratidão em nossa vida espiritual. Em Filipenses 4:6-7, ele nos encoraja a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a levarmos todos os nossos pedidos e necessidades a Deus, sempre com ações de graças, reconhecendo tudo o que Ele já fez e continua a fazer em nossas vidas cotidianas. Essa prática pode ser transformadora para cada um de nós. Quando centralizamos nosso foco nas bênçãos e agradecemos a Deus por elas, nossas preocupações diminuem gradualmente. E a paz divina, que excede todo o entendimento, nos envolve e nos renova. A oração torna-se um canal poderoso de comunicação que nos fortalece e nos molda espiritualmente, elevando nossas almas e nos permitindo enxergar o plano de Deus em cada situação. Portanto, é essencial cultivarmos uma vida de oração constante e genuína, especialmente em momentos de crise, para encontrarmos conforto e esperança em tempos de incerteza. Como você tem incorporado a oração em sua rotina diária? Essa prática pode ser a chave para um novo começo em sua jornada espiritual. Outra lição igualmente importante que Paulo nos ensina é a prática do contentamento genuíno. Ele menciona em Filipenses 4:11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa afirmação nos lembra que a felicidade e a satisfação não são determinadas em última análise pela nossa situação externa ou pelas posses materiais que possuímos, mas sim pela nossa relação íntima e duradoura com Deus. Quando reconhecemos que tudo o que temos é uma dádiva e que a verdadeira alegria provém de nosso relacionamento com o Criador, começamos a olhar a vida de uma forma completamente diferente e mais rica, graças à bênção da gratidão que Paulo tão bem exemplifica. O contentamento nos liberta das comparações prejudiciais e do desejo incessante por mais, permitindo-nos apreciar cada momento que Deus nos concede. Na nossa jornada espiritual, aprender a ser grato e contente é um passo essencial não apenas para experimentar a paz, mas também para alcançar a satisfação duradoura que Deus prometeu a cada um de nós, todos os dias de nossas vidas. Que tal refletir sobre o que você já tem e como isso te traz contentamento, aproveitando assim cada instante que Deus lhe oferece? Por último, não podemos ignorar o impacto duradouro que Paulo teve na vida das pessoas ao seu redor, mesmo em sua cela. Ele foi capaz de inspirar, encorajar e fortalecer aqueles próximos a ele, e esse é um aspecto verdadeiramente admirável. Em nossos dias, a nossa espiritualidade também pode ser um testemunho vivo e impactante para os outros. Podemos utilizar nossas dificuldades e provações como uma oportunidade valiosa para demonstrar a força poderosa de nossa fé e para impactar positivamente a vida daqueles que estão passando por desafios semelhantes.
Deixemos assim a luz de Cristo brilhar através de nossas ações e palavras, mesmo nos momentos de tribulação e incerteza. Seguindo o exemplo inspirador de Paulo, torna-se possível sermos verdadeiros agentes de esperança, espalhando o amor de Deus onde quer que vamos e para onde Ele nos enviar. Portanto, se você está enfrentando desafios ou se sentindo sem esperança, lembre-se das lições que Paulo nos ensinou e de como ele encontrou esperança em meio à adversidade, reafirmando a conexão que temos com ele e com os ensinamentos eternos de Cristo. Em que áreas você poderia ser um agente de esperança para os outros, utilizando sua própria experiência e fé para encorajar aqueles que precisam se reerguer? Para concluir, as lições que encontramos na prisão de Paulo em Filipenses são verdadeiramente atemporais e nos fornecem um guia prático para vivermos a espiritualidade que Deus deseja para nós. Os princípios de regozijo, oração, gratidão, contentamento e um testemunho vivo são práticas que têm o potencial de transformar nossas vidas e impactar profundamente a vida das pessoas ao nosso redor de maneira significativa. Ao encerrarmos essa reflexão profunda, encorajo você a se aprofundar mais na palavra de Deus e a buscar uma conexão mais íntima e sincera com Ele todos os dias. Que cada um de nós saia deste encontro com o coração pleno de esperança e o desejo ardente de ser um instrumento de paz e amor em um mundo tão necessitado de luz, verdade e conexão genuína. Lembre-se, a esperança nunca falha, e em Cristo somos mais do que vencedores em todas as áreas que tocamos em nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente sua jornada e que possamos nos unir em fé, gratidão e esperança a cada dia. E então, o que você fará com as lições que aprendeu hoje? Como você pode aplicá-las em sua vida para se tornar um agente de mudança e esperança para os outros ao seu redor?